Olá, meu nome é Emily, eu sou aluna de doutorado do Instituto de Radioproteção e Dosimetria e o meu trabalho é calibração de gama-câmaras para avaliação de incorporação de ameriço 241 com base em amostras de urina para monitoração individual em situações de emergência. Bom, a Organização Mundial da Saúde diz que situações de emergências que envolvem radiações ionizantes podem ser acidentais ou propositais, no caso de atos terroristas. São eventos não usuais com liberação de materiais radioativos ou riscos de exposição a radiações. E incluem emergências nucleares, no caso de uma explosão de uma bomba nuclear, explosão de bombas sujas, que são dispositivos rudimentares explosivos contaminados com radiação a fim de causar terror e pânico. Também podem ser acidentes em usinas nucleares, acidentes durante o transporte de materiais radioativos, acidentes envolvendo fontes radioativas que foram perdidas ou roubadas, provenientes de atividades da indústria, medicina e pesquisa, quando encontradas por indivíduos do público, e acidentes ocupacionais com alta exposição de um indivíduo ocupacionalmente exposto em seu ambiente de trabalho, seja numa instalação médica, de pesquisa ou em usinas de mineração de materiais radioativos. Em casos de risco de contaminação da população e do meio ambiente, é necessário a monitoração individual e ambiental, sendo ferramentas essenciais para uma pronta resposta à emergência. A monitoração ambiental e individual, seja ela interna, quando há suspeita de incorporação de radionuclídeos, ou externa, permite a classificação do acidente, decisões e ações de intervenção com base em níveis de intervenção já pré-estabelecidos. Também previne a contaminação ou o aumento da contaminação, determina a extensão e duração dos perigos ocasionados e confirma eficácia das medidas remediadoras ou protetoras e procedimentos de descontaminação dos ambientes, descontaminação externa das pessoas e decorporação em casos de incorporação de radionuclídeos. E se difere da monitoração de rotina, pois há necessidade de sistemas de detecção que permitam a avaliação das atividades incorporadas dentro desses níveis de intervenção. Quando a suspeita de incorporação de materiais radioativos, nós chamamos de CDG, Clinical Decision Guide. E, além disso, devem estar disponíveis para medições rápidas e em locais de difícil acesso. O ameriço 241 é um radionuclídeo alfa-emissor, porém ele tem uma emissão gama de 60 keV de energia, com 35% de intensidade de emissão gama. O ameriço 241 é proveniente do decaimento do plutônio 241 e já foi muito utilizado em para-raios. Então, há risco de acidentes nucleares e radioativos envolvendo o ameriço 241, seja um acidente numa usina, ou atos terroristas, ou até contaminação de indivíduos do público por contato com para-raios antigos ou outros tipos de fontes de ameriço 241. Então, o objetivo desse trabalho é estudar a aplicação de gama-câmaras para avaliação rápida da incorporação de ameriço 241 em situações de emergência, com base nas amostras de urina, para fins de triagem da população. Esse estudo foi realizado em 2 hospitais militares da cidade do Rio de Janeiro, que possuem serviço de medicina nuclear, o Hospital Naval Marcílio Dias e o Hospital da Força Aérea do Galeão. Os materiais utilizados foram gama-câmaras instaladas nesse serviço de medicina nuclear, frasco de polietileno de 1 litro contendo solução de ameriço 241, fornecida pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, e a atividade da fonte na data de referência era 1,38 kBq. Esse frasco polietileno contendo solução de ameriço 241 é como se fosse um simulador da nossa urina, como se fosse um phantom de urina. Usamos espaçadores de isopor de 5, 10, 15 e 20 centímetros de comprimento para variar a distância da fonte até o detetor. Utilizamos um suporte tipo tripé para o posicionamento dessa fonte e o software AID para a estimativa da atividade incorporada e cálculo de dose interna, porque ele fornece frações de excreção, frações de retenção e coeficiente de dose para
vários radionuclídeos para monitoração individual. Primeiro, nós tivemos que definir uma geometria de medição, pois a calibração é a obtenção de um fator, né, de calibração que relaciona a energia e a eficiência de contagem para uma geometria específica de medição. Então, a geometria que nós determinamos é um frasco de 1 litro simulando uma amostra de urina de 24 horas. Então, é como se, em uma situação de emergência, um indivíduo, nós coletássemos uma amostra de 24 horas. Então, durante 24 horas, essa pessoa foi coletando a sua própria urina e nesse frasco de 1 litro. Então, é como se fosse um phantom de urina de uma pessoa contaminada contaminada internamente, né, que incorporou a Meris 241. O uso de espaçadores para variação da distância da fonte até o detetor. Fizemos 5 medidas consecutivas de 180 segundos, 3 minutos, para cada distância da fonte ao detetor. A gama-câmara ela estava sem colimador nos hospitais. E a contagem do BG nós fizemos de 300 segundos, a contagem da radiação de fundo. Nós utilizamos um frasco também de 1 litro para manter a mesma geometria, preenchido com água, porque nós observamos que o frasco preenchido com água dava diferença nas nossas medidas do BG. Nós acreditamos que o frasco preenchido, ele funciona como uma blindagem da radiação de fundo até o detetor. Por isso, nós padronizamos a contagem do BG com o frasco preenchido com água. Nós tivemos que definir um cenário de incorporação para poder fazer o cálculo dos fatores, para poder, na verdade, simular no WADE e obter os fatores de excreção e o coeficiente de dose para o Ameris 241. Então, o AID, ele te permite calcular, simular os cenários de incorporação de radionuclídeos para o cálculo da dose efetiva comprometida, em situações de emergência ou mesmo em programas de monitoração de indivíduos ocupacionalmente expostos. Os cenários que nós utilizamos na simulação foi uma inalação única de AMAD, que é o tamanho aerodinâmico da partícula, 1 micrômetro, que é o estabelecido para indivíduos do público. Absorção no trato respiratório tipo M, de 1 becquerel de americium 241. Então, simulamos que um indivíduo do público inalou 1 becquerel de americium 241 com tamanho aerodinâmico de partículas de 1 micrômetro. Então, o WADE nos forneceu os valores de fração de excreção e do coeficiente de dose para este cenário de incorporação para a Meris 241. Então, é possível avaliar a sensibilidade do sistema quanto à atividade mínima detetável, incorporação mínima detetável e dose efetiva mínima detetável. Primeiro, nós calculamos a eficiência, que é o que nos permite determinar o coeficiente de calibração. Com a eficiência e os valores do BG, nós calculamos a atividade mínima detetável. Com o valor da fração de excreção daquele cenário determinado para a Meris 241, nós calculamos a incorporação mínima detetável. E com a incorporação mínima detetável e o coeficiente de dose também fornecida pelo WADE, nós fizemos o cálculo da dose efetiva comprometida mínima detetável do meu sistema. Isso para as 4 distâncias. Então, no Hospital da Força Aérea do Galeão, como já esperado, a eficiência diminuiu com o aumento da distância. E as doses efetivas mínimas detetáveis ficaram abaixo de 1000 milisievert, ou seja, 1 sievert, para distâncias de 5, 10, 15 centímetros. A 20 centímetros de distância da fonte ao detetor, a dose efetiva mínima detetável foi acima de 1 sievert. No Hospital Naval Marcílio Dias, também, como esperado, a eficiência diminuiu com o aumento da distância e a dose efetiva mínima detetável só ficou abaixo de 1 milisievert na distância de 5 centímetros. Então, para as outras distâncias, a dose foi acima de 1 sievert. No HFAG, né, as doses efetivas mínimas detetáveis ficaram abaixo de 1 sievert, nas distâncias de 5, 10 e 15 centímetros,
para o tempo de contagem de 300 segundos de radiação de fundo, que é o que a gente utiliza para fazer o cálculo da atividade mínima detetável. E no Hospital Naval Marcílio Dias, apenas a 5 centímetros da fonte ao detetor para o mesmo tempo de contagem. Então, nós comparamos com o CDG. O CDG é como se fosse um nível de intervenção, o Clinical Decision Guide, definido pelo NCRP 6161, como um nível de dose mínimo para que haja intervenção médica em uma contaminação interna por radionuclídeo. Ou seja, é a quantidade de atividade incorporada que justifica tratamentos médicos de decorporação e outros para a redução dos efeitos estocásticos e determinísticos. Então, o CDG para o ameriço 241 em situações de emergência já definidos em literatura é 250 milisievert. Mas o que é essa dose? Essa dose é resultante de uma incorporação acidental de uma certa atividade. Mas eu tenho que setar um compartimento específico para medição da minha amostra. Pode ser em vivo, pode ser in vitro. Então, eu escolhi amostras de bioanálise de urina. Esse valor de 250 milisievert é a atividade na minha amostra de urina que resulte em uma dose de 250 milisievert. Então, a partir dessa dose, eu preciso fazer um tratamento de decorporação para o ameriço 241. Com visando aumentar a sensibilidade da nossa técnica, nós realizamos o cálculo do tempo de contagem da amostra, que seria necessário para alcançar o nível de dose relacionado ao CDG. Nós utilizamos os valores do BG obtidos tanto no Hospital da Força Aérea do Galeão quanto no Hospital Naval Marcílio Dias e extrapolamos para tempos maiores de contagem de BG. Então, foi possível estimar o tempo mínimo que seria possível alcançar a sensibilidade necessária para medir atividades nas amostras de urina de ameriço 241 a 5 centímetros, nós definimos 5 centímetros de contagem em doses no limite do CDG de 250 milisievert. Então, no Hospital da Força Aérea do Galeão, com 30 minutos, nós conseguimos uma sensibilidade de 239 milisievert, ou seja, atividades na amostra de urina de ameriço 241 a 5 centímetros de distância da fonte ao detetor, que resultassem em uma dose de 239 milisievert, ou seja, abaixo do CDG. E no Hospital Naval Marcílio Dias, com 1h30, nós conseguimos, na verdade, uma sensibilidade para 209 milisievert, ou seja, uma sensibilidade para detectar atividade de ameriço 241 na urina, medidas a 5 centímetros da distância de fonte ao detetor, que resultassem em uma dose de 209 milisievert, também abaixo do CDG. Os detetores à base de cristais de iodeto de sódio não detectam as emissões alfa, né? Nós estamos detectando essa radiação gama de 60 keV do ameriço. O padrão ouro de avaliação desse tipo de radionuclídeo emissor alfa, como o ameriço 241 em amostras de urina, consiste na separação radioquímica e posterior medição da amostra eletrodepositada, usando um detetor tipo barreira de superfície. Entretanto, essa metodologia consome cerca de 7 dias para a obtenção dos resultados, a monitoração individual, que pode ser um tempo excessivamente longo em uma resposta à emergência. Então, o nosso tempo para avaliar atividades incorporadas de ameriço 241 abaixo do CDG, considerando 30 minutos no Hospital da Força Aérea do Galeão e 1h30 no Hospital Naval Marcílio Dias, são tempos muito menores do que esses 7 dias. Já é considerado ótimo a fins de triagem, para eu separar indivíduos que precisam de tratamento de decorporação e indivíduos que não precisam de tratamento de decorporação.
Então, com base nas estimativas de tempo de contagem e sua relação com BG e atividade mínima detetável para o Ameris 241, verificamos que na geometria de 5 centímetros de distância da fonte ao detetor, a partir de 30 minutos de tempo de contagem, é possível alcançar a sensibilidade de 239 milisievert no Hospital da Força do Galeão, abaixo do CDG. E no Hospital Naval Marcílio Dias, a partir de 1h30 de tempo de contagem, é possível alcançar a sensibilidade de 209 milisievert, também abaixo do CDG, que é considerado adequado para triagem em situações de emergência. Então, a gente destaca principalmente o ponto de que esses tempos são uma fração do tempo necessário para a realização da metodologia padrão via separação radioquímica. Concluímos, então, que em 30 minutos de tempo de contagem é possível alcançar a sensibilidade de 239 milisievert no Hospital da Força Aérea do Galeão, com 1h30 de tempo de contagem. Desculpa. No HFAG, então, com 30 minutos de tempo de contagem no Hospital da Força Aérea do Galeão, é possível alcançar a sensibilidade de 239 milisievert. E no Hospital Naval Marcílio Dias, com 1h30 de contagem, é possível alcançar 209 milisievert, valores que são abaixo do CDG de 250 milisievert, sendo considerado adequado para a triagem de situações de emergência. Esses tempos de contagem são menores do que o tempo necessário para a avaliação da incorporação, utilizando a técnica por espectrometria alfa, para a determinação de ameriço 241, que leva cerca de 7 dias. Portanto, os sistemas de detecção são considerados adequados para a avaliação de incorporação de ameriço 241 em situações de emergência, a fim de triagem da população. Essas são as referências e muito obrigada.